Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito, aqui na TV Cultura Litoral. Programa que leva para você que está aí nos assistindo um pouco mais de profundidade sobre o tema de liderança, não só nas empresas privadas, como a liderança exercida por gestores públicos. Vocês sabem que aqui no Liderança e Propósito a gente abre espaço para todos os líderes, líderes que estão no mundo, não de passagem, mas tentando deixar o seu legado, a sua contribuição pelas organizações por onde passam, né? E como vocês sabem, eu sempre começo o programa com uma citação de um líder importante. E hoje a citação é do John Maxwell. A liderança não é sobre títulos, posições ou fluxogramas. É sobre uma vida influenciando outra. Eu acredito muito nisso, né? O poder que o líder tem de influenciar seus liderados numa direção. E eu estou hoje aqui com um desses líderes, né, que influencia muitas gentes, seja na carreira política, como professor, como advogado, como vereador e agora como secretário. Recebo com muita honra hoje aqui no Liderança e Propósito, meu amigo Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego da cidade de Santos. Muito bem-vindo, meu amigo. Bom, Rogério, obrigado pelo carinho, pelas palavras. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, poder acompanhar você, só cresce, só traz informação importante, enfim, contribui muito com a sociedade e poder hoje colaborar um pouquinho, falar um pouquinho aqui no programa de tudo que vem sendo feito, de todo esse trabalho pela cidade. Então, participar de Liderança e Propósito é uma alegria enorme. A alegria é toda minha. O Bruno, eu acho que ele talvez o único convidado que participou de todas as edições, desde o Conecta, depois na segunda temporada do Liderança e Propósito, agora na terceira temporada, e estará em todas, porque ele sempre contribui muito e ele sempre está numa fase diferente da carreira dele. Então, assim, essa evolução o programa está acompanhando junto do Bruno, então é um prazer, meu amigo. Eu já abro a entrevista te perguntando o seguinte, né? Até eu passei um pouco rapidamente sobre a sua trajetória. Eu queria entender para você como foi a adaptação da mudança da cadeira do legislativo para o executivo, né? Porque você desempenhar um papel de influência dentro da Câmara dos Vereadores como vereador é de influência, como eu falei, né? Você tem que interagir, negociar, não que o secretário não tenha que fazer isso, mas na posição de executivo é diferente, né? Como é isso? É diferente. Na verdade, são duas funções importantes dentro de um mesmo sistema, em especial quando você faz parte da base do governo, ou seja, você está imbuído no mesmo propósito de governo da cidade, mas com uma função diferente. Dentro do legislativo, você faz um trabalho de articulação, de força política, encaminhando votações, se posicionando, fiscalizando até mesmo aquele próprio governo que você apoia, porque não é porque você faz parte que tudo ali está saindo de acordo com o que tem que ser feito. Então há necessidade de fiscalização para que as coisas, quando saem dos eixos, possam voltar aos eixos. Isso é muito importante que isso fique claro. Mas quando você está no executivo, você faz parte da administração direta. E aí é a sua decisão enquanto gestor que vai implementar a política pública, que vai às vezes articular sim, mas muito mais no sentido de uma implementação mais prática, mais direta, mais rápida do que a construção legislativa. Então eu digo que são dois lados da mesma moeda, são duas partes de um mesmo governo de tal importância que se equilibram, mas que fazem funções distintas na prática. Sim. E uma questão que me intriga um pouco, né? Eu sei que você participou do primeiro mandato do Rogério, está participando do segundo mandato na mesma posição, mas voltando ao primeiro mandato do Rogério, quando você lá chegou, essa secretaria eu acho que era uma secretaria recém-criada ou não? Não, ela tinha já algum certo tempo de idade, perto de outras pouco, mas ela já tinha uma certa caminhada, mas talvez ela não tivesse o protagonismo que ela tem hoje, muito em detrimento do momento que o Porto vive, da ascensão. Hoje nós temos
por exemplo, o deputado Paulo Alexandre Barbosa tem vestido muito a camisa do Porto de Santos, porque sabe a importância do Porto para a nossa cidade, esse crescimento. Então, o Porto entrou em alta. Talvez com isso a Secretaria também tenha acompanhado isso e se colocado numa condição maior do que estivesse antes. Então, a Secretaria talvez não aparecesse tanto quanto hoje por conta de todo esse contexto. Esse movimento, né? Exatamente. Eu acho que a pergunta em si é a seguinte: quando eu vejo acontecer isso muito com secretários, ou numa eventual troca de secretaria, que às vezes é comum no meio de um mandato acontecer, você chegar num lugar que já tem uma equipe montada lá, né? Eu acho que esse deve ser um desafio gigantesco para quem nunca atuou no setor público, como é o meu caso, né? De chegar num ambiente e falar, essas pessoas aí são concursadas, esta é a equipe que você tem. Como é que foi lidar com isso? Aconteceu isso com você? Ou você teve possibilidade de estruturar uma equipe sua? Não, aconteceu. Parte da equipe eu consegui levar, outra parte já estava ali colocada, funcionários de carreira, e o que facilita um pouco é a compreensão do papel do secretário e do papel de quem ali está colocado. Hoje, qualquer governo eleito tem a obrigação de colocar a sua agenda, implementar a política pública, fazer as suas escolhas enquanto gestor para que elas possam acontecer. E as pessoas que estão dentro do serviço público têm a obrigação do conhecimento técnico, de implementar aquela decisão tomada. Lógico que com muita competência. Hoje existe até... E falo isso porque na vanguarda da gestão pública tem se discutido muito da discricionariedade até do servidor público na ponta, porque você não consegue prever tudo. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente discute muito. O secretário de Educação, ele pode dar uma diretriz, mas na ponta da lança, um professor em sala de aula, muitas vezes tem que tomar sua decisão. Não tem como tudo estar previsto. Então, a política pública ela é implementada em vários níveis e com vários níveis de discricionariedade também. E nesse aspecto, pelo menos com essa leitura, com essa clareza sobre o tema, a minha chegada à secretaria foi muito positiva, porque de fato a gente vinha com ideias, uma conversa muito boa com o prefeito Rogério Santos sobre o que deveria ser implementado, sobre as expectativas tanto na área da aproximação do porto com a cidade, quanto da geração de emprego, mas eu tive a oportunidade de, tanto com a minha equipe que já estava comigo e me acompanhava e levei para lá, quantos servidores que lá encontrei, pessoas técnicas, pessoas que batalham, que trabalham. Então a gente conseguiu unir esforços no mesmo sentido, todos que ali estavam, e a maioria ainda continua nessa gestão, a gente conseguiu implementar muita coisa positiva e sempre a inúmeras mãos. Não há uma conquista do Bruno, do secretário, ou de X ou Y, é de todos. Cada um fazendo a parte de um processo, a gente consegue ajudar a coletividade, o bem comum, que é o nosso objetivo final. Não, perfeito. Eu sei que você tem dois grandes desafios, um deles é dar todo o suporte para os assuntos que envolvem o Porto de Santos, do ponto de vista da cidade, né? E o outro objetivo é conciliar a agenda do emprego, né? Que a despeito do que se fala, do pleno emprego, né? De fato... esse é um dado que vem sendo altamente questionado, né, fornecido pelo IBGE. Não vamos entrar nessa questão aqui agora, mas eu circulo por muitas empresas, né, como consultor aqui em Santos, e a gente tem uma dificuldade muito grande hoje da contratação de mão de obra qualificada. Né? À medida que a gente vê o porto crescendo, as empresas crescendo, o seu volume de operações crescendo, a gente vê uma escassez de mão de obra significativa. E o que tem sido feito do ponto de vista da cidade para melhorar esse cenário e qualificar essas pessoas? Eu sei que é uma pauta que você cuida com muito cuidado. Rogério, você tocou num ponto importante, se me permitir fazer uma análise desse cenário, porque, de fato, a gente tem um hiato muito grande. Historicamente, talvez, por decisões passadas, aqui não vou buscar da onde veio isso, mas analisar um fato. A gente não tem o histórico de formar a mão de obra técnica e, às vezes, o nosso jovem acaba indo direto para a faculdade. Muitas vezes você tem muita gente formada na faculdade sem emprego e muitas ocupações técnicas, do ensino técnico... Desocupadas. Né? Desocupadas e com excelentes salários. Então, isso foi uma leitura que a gente observou logo na chegada da secretaria e começou
a buscar instrumentos para melhorar essa condição. E vou exemplificar alguns deles aqui que a gente conseguiu trabalhar. E, por outro lado, a gente também passa por um momento em que a internet mudou muitas coisas, as pessoas também estão com um perfil diferente. Eu vou lhe dar alguns exemplos aqui. Eu tive recentemente conversando com a Associação dos Supermercados, né, a APAS aqui da Baixada Santista, e hoje a gente tem uma demanda muito grande por açougueiro, por padeiro, vagas sobrando, ociosas, e que as pessoas não querem trabalhar nessa área. Então, se a falta de emprego, é lógico que funções que têm um salário melhor, que têm uma condição melhor, elas são mais disputadas. Mas quando você fala em vagas de entrada, por exemplo, como essas duas, há uma dificuldade em encaixar a mão de obra por falta de interesse daqueles que estão procurando uma reinserção no mercado ou a própria inserção no começo de carreira. E, por outro lado, motorista de aplicativo de Uber, ou de, enfim, aplicativos de transporte. Entrega de alimento, de delivery. Hoje nós temos inúmeros jovens fazendo esse trabalho, inúmeras pessoas, tanto que no começo a renda disso era um pouco mais alta e hoje ela já caiu bastante. Já caiu, né? Por conta, lógico, da divisão de todo esse trabalho. Agora, em relação a essa mão de obra mais qualificada, a gente conversou diretamente com a SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários de São Paulo, também com a Fundação Senep, e identificamos algumas vagas importantes onde faltava mão de obra qualificada. Então, identificamos mecânico na área portuária, eletricista na área portuária, e que tem excelentes salários, uma vaga de entrada muito bem remunerada. Só que não tinha mão de obra qualificada. Nós conseguimos conversar em parceria, Prefeitura, SOPESP e Senep, nós inserimos o primeiro curso de mecânico portuário, já tivemos os primeiros formados, foram algumas dezenas de pessoas que conseguiram se formar, um curso totalmente gratuito. Vamos fazer em breve a segunda edição de mecânico e também uma nova edição agora com eletricista portuário. Essas pessoas que se formaram agora, recentemente, eu estou falando de uma semana, já estão em processos seletivos com perspectiva de ingresso no mercado de trabalho, porque já sai quase empregado, né? Só não dá para garantir, né? Porque é a iniciativa privada, mas de fato as vagas existem, o interesse existe, os operadores portuários, inclusive, que nos ajudaram a identificar essas necessidades, e a gente conseguiu começar esse momento a qualificar a mão de obra, em especial a mão de obra local, para dar oportunidade para quem está aqui de não só ser inserido no mercado de trabalho, mas que ele possa ser inserido cada vez com mais qualificação, com mais remuneração, porque isso significa mais dignidade em casa. Sem dúvida. Eu escuto muito esse debate, participo de vários fóruns a respeito do que se chama o apagão da mão de obra, né? Então, e existem dados que contrapõem um pouco isso em alguns setores, né? Porque existem os programas de fornecimento de renda pelo governo federal que também provocam uma divergência a respeito dessa visão. Eu já olhei dados, analisei os dados, e a despeito do que se imagina de que isso é o grande estimulador de não se ter preenchimento de vaga, não é. Estatisticamente falando, na nossa região, não é. Talvez lá para o Nordeste, em outras regiões mais carentes, sim, seja significativo. Aqui não é. O apagão da mão de obra responde muito mais para essas questões do delivery, do iFood, do Uber e outras plataformas de geração de resultado do que o Bolsa Família como se imagina. Sim. Nas nossas regiões, o Bolsa Família não tem esse poder que tem em regiões mais carentes. Né, diferente. É diferente, né? Mas, bom, esse papo aqui está muito bom. A gente está falando de emprego, que é um assunto que interessa a todo mundo. Mas a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, tá? Fica atento. O assunto vai melhorar, porque eu vou voltar com perguntas sobre liderança novamente. E eu vou dar uma provocada no Bruno aqui dessa questão ainda que me provoca muita curiosidade do papel do vereador e do papel do secretário. Eu quero entender um pouco melhor essa mudança aí. É rapidinho. A gente vai e já volta. Imagine um ambiente de trabalho onde cada colaborador se sente valorizado e motivado. Um lugar onde os benefícios oferecidos não são apenas uma formalidade, mas uma verdadeira extensão do cuidado e da atenção da empresa com seus funcionários. Gerenciar benefícios pode ser um desafio complexo. As inúmeras opções, as necessidades variadas de cada colaborador, as renovações anuais. Mas, e se houvesse uma maneira de simplificar todo esse processo?
Na Wiz Corporate, transformamos a seleção inicial do pacote de benefícios em uma experiência tranquila e eficiente. Nós entendemos a importância de oferecer soluções personalizadas que realmente façam sentido para a sua empresa. Nossa equipe de especialistas trabalha lado a lado com você, desde a seleção inicial do pacote de benefícios até a renovação de cada contrato, garantindo que tudo seja feito de forma leve e sem complicação. Voltamos com o programa Liderança e Propósito, sempre aqui na TV Cultura Litoral. Hoje recebendo o secretário de Assuntos Portuários e Emprego da cidade de Santos, querido amigo Bruno Orlandi. Bruno, voltando um pouquinho para a política, né, que é um assunto que você sabe que eu gosto muito e tenho certeza que o nosso espectador também. Eu vejo assim, gosto de comparar essa mudança da posição, da cadeira do vereador para a posição do secretário. Porque eu acho que muitas vezes o vereador, mesmo sendo situação, ele tem uma posição mais confortável na Câmara de votar projetos, apoiar ou desapoiar, enfim. Mas uma vez secretário sendo executivo, você tem entregas a serem feitas e elas são cobradas pelo prefeito, que é teu chefe, né, direto, e pela população, né? Como é que é, apesar de o político estar preparado para ser cobrado, como é que é estar sendo cobrado pelas entregas? Como é que é o dia a dia na rua com a população, principalmente focando na questão do emprego? Como é que é lidar com isso diariamente? Rogério, no dia a dia é uma escolha que a gente fez, então tem que estar preparado para essa cobrança. Sim. A gente fala muito que quem não está preparado para ser cobrado não coloca o nome à disposição, sim, não aceita esses desafios, mas de fato você está ali para entregar. Logicamente, o emprego pontual, e eu falo isso muito para as pessoas, a gente não está lá para arrumar emprego para A, para B ou para C, né? A gente fala para geração de emprego para a cidade. Sim. Então, muitas vezes eu comentava isso, né, no intervalo, as pessoas às vezes falam, não, mas eu fiz inúmeras entrevistas, eu não consegui passar. Pô, tem que verificar o seu currículo, tem que verificar o seu compromisso, como é que você está se desempenhando na entrevista, como é que é a sua preparação. E lógico que existem alguns outros fatores que a pessoa pode não controlar, até a vaga às vezes não tem de fato o perfil, mas na maioria dos casos a gente tem conseguido aumentar o número de empregos. Então hoje o nosso saldo é muito positivo. Santos está entre as 10 maiores cidades com saldo gerador de emprego do estado de São Paulo. Isso é muito significativo. Sim. Se a gente considerar que Santos tem 430 mil habitantes aproximadamente, você ter um número como esse é muito expressivo. Sim. A cidade vem crescendo, logicamente o porto puxa muito. Depende muito do porto ainda, cerca de 30%, me parece. A gente fala hoje que 1 a cada 5 vagas são vinculadas ao Porto de Santos. 20%, então. É isso, aproximadamente. Mas a gente tem uma construção civil muito pujante, a gente tem um setor de comércio muito forte na cidade. Então, a cidade ela é grande por si só, do ponto de vista econômico, comercial. Aqui, de fato, o Santos cresceu muito nos últimos anos. Agora, não significa que a gente está satisfeito. A gente está correndo atrás de mais opção, mais oportunidade. A gente tinha a leitura de que muitas vezes a pessoa não conseguia participar de entrevista de emprego. A gente criou os mutirões do emprego. Então, hoje a gente coloca num único local, uma vez por mês, inúmeras vagas de emprego, estou falando aí de 200, 300 vagas, e coloca à disposição da população para que ela vá fazer várias entrevistas no mesmo local. Ah, no mesmo dia. Então, no mesmo dia, na mesma hora. Então, você imagina que às vezes ela está disputando 4, 5 vagas e ela pode fazer as 4, 5 entrevistas ali e eventualmente sair de lá empregada. Então, dentro dessa construção, a gente acaba aproximando, facilita a vida do empresário, porque de fato ele precisa muitas vezes de mão de obra, e a gente tem empresas que reiteradamente usam esse serviço, e a gente facilita a vida daquele que quer entrar no mercado de trabalho, seja pela primeira vez, seja um retorno ao mercado, porque quem está fora do mercado, muitas vezes tem um custo para pegar um ônibus. Imagina pegar 5 ônibus para quem não tem essa situação, para quem tem filho em casa, para quem vai ter que construir algum recurso para poder tomar conta de uma criança ou algo do gênero. Quando você simplifica isso em uma única ida ao centro de Santos, que por si só facilita a logística, né, centralizado, você melhora essa condição, dá oportunidade, e isso tem acontecido de forma muito bacana aqui na cidade de Santos. E em geral é sempre no mesmo local, Bruno,
esses eventos para recrutamento e seleção? Via de regra, a gente faz ao lado do Poupa Tempo, tá? No Centro Público do Emprego de Santos, fica ali entre o Poupa Tempo e o Coliseu. Então, é ali que a gente costuma fazer. Já fizemos outras pontuais, por exemplo, fizemos uma recentemente no Mercadão, ali no centro, também do lado, mas uma oportunidade sempre com divulgação boa. Pela imprensa? Sempre. Ampla divulgação? Todo mês, inclusive. A gente faz, mas ele é mensal. A gente tem, inclusive, um compromisso assinado, não sei se todos têm conhecimento disso, mas é um contrato de gestão entre os secretários e o prefeito, e o nosso contrato de gestão faz com que a gente tenha que realizar esses mutirões, sob pena de perder essa cláusula, esse contrato, um PDR, que a gente chama, uma participação direta em resultados, onde todo mundo tem um retorno também, os próprios servidores. Então, o compromisso é geral. A gente, graças a Deus, tem conseguido entregar, implementar, com muita cobrança, obviamente, é natural que seja assim, mas, de maneira geral, os números são muito positivos. Eu falei um pouco da comunicação, da divulgação, né, desses mutirões, eu já ouvi no rádio, né, por isso que eu só reforcei para você que está nos assistindo em casa, a importância de divulgar isso, porque acontece, como o Bruno falou, mensalmente. E eu vejo um grande avanço, e eu acompanhei isso desde a gestão passada. Nem todo secretário, não estou falando da cidade de Santos, estou falando de forma genérica, quem está em casa me ouvindo, é um bom comunicador, mesmo porque alguns não são políticos, outros são técnicos, e eu acho fundamental o líder ser um bom comunicador, né? E isso já engato numa pergunta que é assim: você é um excelente comunicador, eu acho que você explica de maneira muito fácil tanto os assuntos do Porto quanto os assuntos do emprego, né? Você deu muita entrevista no teu primeiro mandato, eu acompanhei isso, né? Você fez um esforço muito grande na sua pasta, na sua secretaria, eu vejo isso, e eu acho que talvez por isso a gente consiga enxergar avanços, né? Na sua visão, qual a importância de saber se comunicar no papel que você ocupa hoje? É fundamental, Rogério, porque quando você ocupa um cargo público, ele pressupõe inúmeras questões, valores, princípios constitucionais, tudo isso impresso na pessoa que está personificada ali, que é o secretário, seja na minha pasta ou em qualquer outra. E para que você possa entregar, você tem que publicizar. E publicizar não é mais publicar no Diário Oficial um ato. Você tem que mostrar o que está acontecendo, as pessoas têm que ter acesso, em especial numa era onde a internet domina as coisas. Sem dúvida. Aliás, a internet dominava, agora é a inteligência artificial. Sim. Então a gente precisa acompanhar isso, e o papel do gestor é entregar. A gente sabe que não é todo mundo que acompanha o Diário Oficial, a gente sabe que não é todo mundo que lê um veículo de comunicação, a gente sabe que não é todo mundo que vê a televisão ou que escuta um rádio, então a gente tem que participar de tudo. Nós temos que facilitar cada vez mais para que o alcance chegue sempre em quem mais precisa, para que as pessoas possam, porque se todo mundo tiver uma condição melhor, a nossa sociedade melhora como um todo. Então, essa voz tem que ser ouvida. E além disso, quando você participa desse trabalho, você está dando transparência, você está prestando contas, então é fundamental que o gestor saiba se comunicar para poder, de fato, entregar ao público não só o serviço, não só a política pública, mas também a transparência e a prestação de contas de tudo que tem realizado. Porque no final das contas, existe uma conta a ser apresentada, né, uma prestação de serviço que está sendo feita. E a gente vê em muitas situações até um bom trabalho sendo executado, mas que não é falado, não é apresentado, ou de fato de um secretário, ou de um prefeito, né, que não se coloca, não se apresenta, né, não coloca, não é o caso aqui na região, acho que a maioria dos prefeitos da região, dos secretários, tem uma boa... eu particularmente gosto muito da presença do Rogério, mas eu falo isso publicamente porque eu sou muito fã do trabalho que faz o Caio Amado, até porque ele é muito mais jovem que nós, né? Ele tem uma vantagem, ele já é de uma geração, né? E assim, com nenhum viés político eu acho que ele faz muito fácil, para ele é mais fácil, e a gente tem que aprender a fazer isso. Eu estou aqui aprendendo, não sou apresentador de TV, sou um ex-executivo, enfim, sou um consultor de empresa, mas assim, tive que me adaptar às redes sociais, então eu vejo isso ainda como algo a ser
a se evoluir, porque a população ela precisa disso. Eu vejo no papel do líder, é uma obrigação nossa a gente saber se comunicar, né? Sem dúvida nenhuma. O Caio é um político de vanguarda, tem feito um trabalho diferenciado em São Vicente, é um cara diferenciado, procura cada vez mais ter conhecimento, se dedica, e é notório o trabalho que ele tem feito em São Vicente, sem dúvida nenhuma, e parte desse resultado vem da comunicação. Ele é um grande comunicador, e eu já vi inúmeras vezes ele se posicionar e buscar, e falar, olha, aqui não vai mais acontecer, e trazer a população para junto consigo, porque às vezes é uma briga que sozinho ele não consegue. Exatamente. Mas com a população ao seu lado, sim. Aí sim... E sendo transparente, né? Enfrentando os problemas de frente, né? Porque a população, o que ela quer é isso, ela quer verdade e autenticidade. Não, e ele faz mesmo, eu conheço o Caio, eu falo, pô, mas ele faz isso na internet. Não, ele é exatamente daquele mesmo jeito. Sim. Você encontrar ele tomando um café à tarde ou na televisão dando entrevista na internet, é aquilo, ele é imbuído de propósito, ele de fato gosta do que faz e tem feito um belo trabalho. Não, eu sou fã da maneira como ele se coloca, da maneira como ele se apresenta, e é um convidado também frequente no meu programa, porque eu acho que a gente tem que inspirar novos jovens a participarem da política. A gente precisa renovar os quadros, né? Claro, e eu acho que um jovem que faz um trabalho, que se esforça para mudar uma realidade que não é fácil de uma cidade, merece o crédito, merece o espaço para a gente estimular outros jovens, né? Eu tenho uma outra pergunta para você, que ela foge um pouco do escopo, que é falar de inovação. Inovação está presente em absolutamente tudo que a gente faz hoje, né? E não tem como a gente fechar os olhos. E eu vejo assim, olhando de fora e conhecendo muitos amigos que são gestores públicos e que trabalham como gestores públicos, e que saíram da iniciativa privada, eu vejo o desafio que é sentar na cadeira de gestor público e se travar por uma série de leis, de licitações, de travas e barreiras para mudar certas realidades, né? E que impedem essa inovação, porque tudo tem uma norma a ser cumprida. Como foi para você, que eu sei que advogado, professor universitário, vereador, chegar numa cadeira de executivo e falar, puxa, eu queria fazer um monte de coisa, mas tem um monte de coisa que eu não consigo fazer. Cara, Rogério, os primeiros meses são os mais difíceis, né? Para você entender como é que roda aquele sistema, porque ele roda diferente. Sim. Não tem jeito, é diferente, você tem que se adaptar, porque você tem que fazer entrega, não tem saída. Então, o começo é muito difícil, até você entender como é que aquilo funciona, por que funciona daquele jeito. Por outro lado, a gente também passou momentos históricos muito complicados, quando você não tinha essa estruturação, então talvez seja muito difícil, pelo menos nas funções fundamentais de Estado, as típicas de Estado, você não ter essa tranquilidade. Então, dentro desse contexto, você tem que aprender. Sim. Você tem que... se adaptar, né? Não tem saída. Não tem saída. Eu lembro que logo no começo, quando eu entrei no serviço público, eu levava o trabalho para casa, eu virava à noite escrevendo lei, verificando o que tinha que ser feito e tal. Não que a gente não faça hoje, mas a gente aprende alguns caminhos mais curtos, né? Sim. Não fica se desgastando, às vezes com coisa que você pode fazer de outra maneira. E o principal, na minha visão, ele acaba se aproximando da iniciativa privada nesse aspecto, é você ter um time bom. É você ter pessoas aguerridas que vistam a sua camisa, que entendam que muito mais do que um cumprimento de horário, e obviamente tem que ser cumprido, mas não é o isso. resultado, né? É o resultado final. É o resultado. Quando você tem isso dentro da sua equipe, a chance de sucesso ela cresce enormemente, e é isso que a gente sempre se pauta. Eu concordo absolutamente com o que o Bruno falou. Eu acho que o principal papel de um líder é saber montar uma boa equipe. Se você consegue estruturar uma boa equipe, engajar aquela equipe, criar um clima, um ambiente de trabalho onde todos se sintam confortáveis para trabalhar, que trabalhem felizes, sabendo que tem resultado para entregar e busquem um resultado, você cria um ambiente tão favorável para que as coisas aconteçam que no final tudo flui. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria, como todos sabem, gosto de encerrar sempre com uma pergunta, que é sempre a mesma pergunta. Meu amigo, o que te faz acordar todo dia motivado para fazer o que você faz? Quais são o teu grande propósito por trás de tudo que você faz? Olha, Rogério, eu não sei, mas eu ainda me emociono quando a gente muda a vida das pessoas. E não é da boca para fora, é uma coisa que eu acho que no público ou no privado vai ser sempre assim. Acho que eu já passei da idade de achar que isso muda. Sim, sim. Então a gente tem uma
uma motivação pessoal, alguns chamam isso de vocação, enfim, mas é aquilo que nos move, né? Aquilo que movimenta a gente a fazer essa diferença, em especial na área pública. Mas eu não posso deixar de dizer para você que hoje não pesa muito na minha vida os meus filhos. Sem dúvida. Quando a gente acorda de manhã, a gente tem aquele abraço, quando a gente chega em casa, recebe aquele carinho, ou quando a gente está num dia difícil e pensa, cara, mas eu preciso Vai ter aquele abracinho quentinho, né? Cara, faz totalmente a diferença. Então, talvez quem não tenha não saiba do que a gente está falando, Exato. Mas aquele que tem vai entender completamente essa realidade. A vocação, ela é fundamental. Mas quando a gente junta isso com os filhos, com aquilo que você de fato vivencia, eu acho que é a receita perfeita. Perfeito. Bom, quem acompanha o programa, eu acho que de cada 10 pessoas que vêm aqui, pelo menos 7, 8 associam esse propósito de deixar algo maior, né? Deixar o mundo melhor, mas quem tem filhos é quase indissociável, né? Ter a família como um dos grandes motivadores da gente continuar se esforçando e fazendo o que a gente pode fazer. Eu agradeço muito a sua presença, você que nos acompanha, nosso espectador do programa. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, aqui na TV Cultura Litoral. O programa está de volta, Liderança e Propósito, sempre com um convidado especial, assim como o Bruno. Eu agradeço muito a presença de vocês. Agradeço muito a presença do Bruno aqui mais uma vez. Convidado frequente, a casa é sua. As portas estão sempre abertas para você aqui, meu amigo. E eu te espero então no próximo programa Liderança e Propósito, na próxima semana, quinta-feira, 11h30 da noite. Estou aqui te esperando. Até lá.